Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início a mais um evento do Desembolando, com muito prazer, com muita alegria. Antes de tudo, quero só lembrar e avisar para quem está aqui pela primeira vez que os nossos eventos são gravados e, posteriormente, nós disponibilizamos eles no canal do Projeto Acolher no YouTube. E a Ivana disse que está sem som. Está sem som só para ela? Ou alguém está me ouvindo? Boa tarde. Eu tô ouvindo. Tudo certo? Ok. Eu estou ouvindo também. Tá tudo certo aqui. Obrigado pelo retorno, galera. Então, por isso que quando vocês entraram, apareceu o aviso de que estaria gravando, porque nós disponibilizamos depois lá no canal do Projeto Acolher. Ao final do evento, nós enviamos a lista de presença, ok? E os certificados que nós geramos, eles são enviados em até um mês após o evento. Então, o evento de hoje é o acolhimento do luto nos serviços de saúde. Nós estamos recebendo a psicóloga Lorena Brito. Ela é psicóloga graduada pela UFMG, especialista em saúde da mulher pelo programa de residência multiprofissional do Hospital Metropolitano de Lombardi e trabalhadora da atenção primária em saúde da Rede SUS de BH. É um assunto muito necessário, né? Ainda mais no nosso contexto atual, precisamos falar sobre o luto. E a Lorena vai trazer aqui um pouco para vocês. Como eu sempre digo, esse evento é nosso, esse espaço é nosso. Podem ir mandando chats, comentários no chat. Pode ir mandando, confundi tudo, desculpa. Pode ir mandando dúvidas e comentários no chat, que nos minutos finais do evento nós vamos ter esse momento de diálogo com a Lorena. Seja muito bem-vinda, Lorena. Desde já nós agradecemos muito pelo convite e esse espaço é todo seu. Oi, gente, boa noite. Quer dizer, boa tarde ainda, né? Muito obrigada, Felipe. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha, tá? Então, vocês verem que eu não estou olhando para a câmera é por causa disso. Eu trabalho, né, na atenção básica aqui de BH. Não sei se vocês estão familiarizados com a forma de funcionamento do atendimento psicológico no SUS, né? Eu trabalho em duas equipes de saúde mental, em duas unidades básicas de BH distintas. O trabalho, no caso, que eu faço é atendendo pessoas que a gente enquadra dentro das neuroses graves e das psicoses, né? Que seriam os sofrimentos mentais mais crônicos, que requerem um acompanhamento mais sistemático, né? Mas eu também tenho essa trajetória no hospital, então eu pensei em trazer um pouco para vocês, para falar dessa questão do luto, um pouco da minha visão dentro do hospital e também dentro da atenção básica do acolhimento ao luto no serviço de saúde, porque eu percebi algumas diferenças. Mas eu acho que, antes de tudo, antes da gente falar sobre o acolhimento ao luto, é importante a gente dar uma pincelada em algumas questões teóricas, tá? Para começar de falar do luto, a gente não pode deixar de falar da morte, né, gente? O que seria a morte hoje em dia, assim, para nós, pós-contemporâneos, pós-modernos, né? E para isso eu vou me guiar pelo texto do Combinado e do Queiroz, de 2006, que é chamado Morte, uma visão psicossocial. Então, vou trazer algumas coisas desse texto também para me ajudar a conversar isso com vocês. Né? A morte, inicialmente, quando a gente pega ali durante a Idade Média, ela era vista com mais naturalidade, né? Ela era mais aceita, existiam muitos ritos para lidar com esse momento, né? Geralmente existiam aqueles vestir de preto, aquele funeral onde as pessoas eram acompanhadas até a igreja, e geralmente alguns familiares eram velados em casa. A morte ela estava muito dentro desse processo de vida, que é algo que a gente não vê hoje em dia. Hoje em dia a morte ela é meio que colocada para escanteio, né? É claro que ninguém quer morrer, e isso desde sempre, né? A gente não quer morrer, a gente quer permanecer vivo o máximo que a gente pode, mas não dá para a gente negar que a gente vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer. É um fato que a gente precisa encarar. E hoje, né, por esse texto, é visto que existe uma dificuldade das pessoas aceitarem que essa morte possa vir. Ela é vista como um fracasso, ela é vista como algo ruim, é vista como uma falha, e não é diferente para os profissionais de saúde, né? Principalmente quando a gente trabalha em dar a vida, em fazer com que a pessoa se cure de uma doença, em fazer com que a pessoa fique bem. Então, para esses profissionais, é muito difícil
lidar com esse momento de perda que, em algumas situações, vai acontecer com algum paciente, né? Para Freud também, gente, o luto ele é visto como algo muito natural, né? O luto ele vai envolver a perda de um objeto de amor. Então, quando a gente perde esse objeto de amor, isso está no Luto e Melancolia, tá? O texto do Freud. Quando a gente perde esse objeto de amor, é normal que a gente tenha que tirar um pouco essa energia, né? Essa libido que seria direcionada, que estava sendo direcionada para esse objeto, lidar com essa perda para poder direcionar essa libido para outro lugar. Então, Freud vai até dizer no Luto e Melancolia que ele era contra tratamento para o processo de luto. Ele achava que era um momento normal mesmo, que você tinha que sentir, passar por isso, e aí depois, naturalmente, vai perdendo, né? A dor ela vai dando lugar a uma Vocês vão saudade. mandar um e-mail, vocês vão mandar um e-mail financeiro. A um sentimento mais natural mesmo, né? Daquela perda. Mas voltando um pouquinho aqui para a questão dos serviços de saúde, né? A formação da maioria dos profissionais de saúde, ela não contempla tão bem o tema da morte, da perda, do luto. Como eu disse há pouquinho tempo atrás, ela é muito direcionada para curar a doença e fazer com que a pessoa volte a produzir, a dar seguimento para a sua vida. Então, quando se dá com um paciente que não vai sobreviver, é muito comum que a equipe fique um pouco transtornada, sem saber muito o que fazer. E aí é que vai entrar o psicólogo, nesse lugar de profissional que supostamente, né, deveria saber mais sobre esse momento, deveria saber mais sobre essa situação. Eu falo supostamente porque, às vezes, também na graduação a gente não vê tanto falando assim sobre morte, sobre acolhimento ao luto. Mas quando a gente trabalha na saúde, o psicólogo ele vai ser chamado a ocupar esse lugar. Quando acontece algo desse tipo, ele vai ser chamado para conversar com a família, para acolher a família. E aí, era algo muito comum da gente ver no hospital mesmo, alguns profissionais quererem sair de cena mesmo, né? De não dar muito conta, de ver aquela perda da família e pedir para o psicólogo entrar e assumir essa posição. E é algo, sim, que eu acredito que a gente deva fazer, né? É o nosso papel, mas também a gente não pode se furtar do lugar de ajudar esses profissionais a lidarem com esse momento também. Né? Porque, por exemplo, dentro do hospital, quem dá a notícia do óbito é o médico, porque ele vai ter a condição ali de dizer o porquê, o que aconteceu, se a família tem algum questionamento relacionado a isso. Então, ele vai ser o profissional que vai precisar dizer, pelo menos vai ter que chegar na família e falar que o paciente faleceu. O psicólogo ele não vai poder fazer isso, o psicólogo ele vai entrar depois, no acolhimento daquela família. Mas isso não quer dizer que o médico também ele não pode ser acolhedor naquele momento de dizer que o paciente veio a óbito. É interessante, muito importante que ele faça isso, né? E às vezes a gente vê algumas situações onde o profissional ele simplesmente joga essa informação para os familiares e sai de cena. Mas não porque a gente acha que o profissional é ruim ou tem uma postura que seja fria em relação a isso, mas é porque não é aprendido mesmo, né? Que como ser dito aquilo, como que você vai passar aquela informação. Então, eu acho importante o psicólogo ele entrar nesse lugar também de poder ajudar a equipe a lidar com isso, né? A entender o que tem ali do sujeito, que é do âmbito bem individual, bem subjetivo mesmo, de que ele não dá conta de lidar com o tema da morte. É claro que vão ter individualidades, né? A gente coloca meio amplo no social de que essa formação ela é precária, mas é claro que existe também algumas questões onde a pessoa teve algumas perdas ao longo da vida que vão deixá-la mais fragilizada para lidar com aquele momento, mas nada que a gente também não consiga ir trabalhando. Então, acho importante o profissional, o psicólogo, se colocar nesse lugar também de poder acolher essa equipe, né, de tentar entender o que está acontecendo daquele profissional não conseguir lidar com aquela situação que está muito presente dentro dos serviços de saúde, né, principalmente quando a gente coloca dentro do âmbito do hospital. Eu não sei se vocês, né, já tiveram algum contato assim com esse âmbito hospitalar para acompanhar algum familiar, mas é realmente um ambiente muito pesado, né? Quando a gente fala ali das UTIs, dos serviços de urgência mesmo, não é um ambiente realmente muito agradável de se estar, não.
E eu acho que outra coisa importante, quando a gente fala sobre esse acolhimento ao luto, é pensar também qual foi a forma da morte, né, da pessoa, do ente querido, de quem está ali. Porque é claro que vão ter diferenças entre você acompanhar um luto de um idoso que estava ali já há um tempo internado, que faleceu, mas que a família já estava acompanhando todo um processo, e, por exemplo, de uma morte dentro da maternidade. Eu queria trazer alguns exemplos para vocês, e um deles é esse, né? A morte na maternidade, ela é uma coisa que não combina, porque na maternidade a gente está para celebrar a vida, é um nascimento, são novos começos, e quando tem uma morte, assim, seja do bebê ou seja da mãe, cria-se uma disruptura muito grande, tanto na família e também, de novo, nos profissionais de saúde, né? Principalmente quando se trata da morte de um bebê. Eu lembro de um caso que eu acompanhei no hospital, onde a criança morreu no parto, né? O bebê morreu no parto, foi uma complicação durante o período de parto, e o bebê veio a óbito. Era uma criança, um bebê planejado, né? Uma gravidez planejada, uma gravidez desejada, era o primeiro filho dessa mãe, estava com tudo pronto, tudo certo, fez o pré-natal certinho, porque existem também algumas situações na maternidade, né, gente, que às vezes o bebê ele não vai vir a sobreviver mesmo, e a família está ciente disso desde o do pré-natal. Só que é claro que na hora sempre se nutre uma esperança de que vai dar certo, que o bebê vai sobreviver, e às vezes não acontece. Então, isso é uma outra forma de perda. Mas nesse caso, desse exemplo, não. Estava tudo perfeito, estava tudo certo. E aí, era a equipe muito consternada com isso, assim, de não entender também muito bem o que tinha acontecido para aquele bebê vir a óbito, e a mãe também sem entender e se questionando, mas estava tudo pronto, o quarto estava pronto, eu sonhei com ela essa noite, e aí ela me falou que estava bem, e aí tem ainda o processo de ter que enterrar, né, esse bebê, precisa pegar a certidão de óbito e precisa fazer o enterro, e é uma situação muito difícil, né? Assim, até mesmo para a gente que está acolhendo é difícil. E eu acho que uma das melhores orientações assim que eu tenho aprendido durante esse tempo de prática é você falar menos e ouvir mais. Assim, é um momento mesmo de se deixar aberto para escutar, porque não tem muito o que se possa dizer nesse momento para poder aplacar aquela dor, aquele sofrimento. Então, é se colocar disponível mesmo para poder ouvir aquele familiar, aquela pessoa que perdeu um ente querido, né, se colocar à disposição e ver a partir disso, o que a pessoa vai trazendo para você, né? Tanto dos familiares e, de novo, da própria equipe, porque a equipe ela busca o psicólogo em algumas situações para dizer disso, para dizer dessa angústia, para dizer que não está entendendo o que está acontecendo. Isso é mais comum da gente ver agora na atenção básica, né? Principalmente nessa questão do Covid, mas eu não vou adiantar essa questão não, né? Outra coisa também que a gente vê que é muito comum no hospital é um certo preconceito com a temática do cuidados paliativos, né? Eu não sei se todo mundo está muito por dentro do que seria o cuidados paliativos, mas é um processo de você fornecer para a pessoa que está no final da vida, né? Alguns cuidados para que aquele momento não seja tão doloroso assim. Então, alguns remédios, algumas analgesias, mas alguns profissionais de saúde ainda têm muito preconceito com cuidado paliativo, né? Algumas pessoas dizem que quando chamam cuidado paliativo é porque vai desistir de tudo, e aí vai querer matar o paciente. É muito comum a gente ouvir isso também dentro do ambiente hospitalar, né? De que não há ainda uma cultura muito forte em trazer os cuidados paliativos para dentro do hospital. Então, eu ouvi esse tipo de questionamento. Então, se está trazendo cuidado paliativo é porque vai desistir, a pessoa vai morrer e já era. Mas não é bem isso, né, gente? E em algumas situações vai ser isso, vai ser realmente um preparo para o fim, né? Não tem muito o que fazer em determinadas situações. Algumas pessoas estão falando aí que está travando ou está ok? Aqui tá ok, Lorena. Aqui tá ok. Aqui tá tudo ok. Aqui tá tudo ok também.
Seria necessário quem está tendo essa dificuldade. Aqui também, está tudo ok. Provavelmente é a rede das pessoas que falaram que não está tudo bem. Então, essa questão do cuidado paliativo é algo que a gente vê também com frequência, né? Uma temática que precisa ser mais trabalhada também dentro do ambiente da saúde, com os profissionais principalmente, para não criar essa carga negativa quando há a necessidade de trazer o cuidado paliativo para dentro também da discussão, né? Para quando o paciente realmente necessitar. Eu lembro também de outra situação dentro do hospital, na UTI neonatal, né, onde ficam os bebês prematuros, e aí são esses os casos de alguns bebês que, em algumas situações, a família já está ciente de que a possibilidade de vir a óbito ela é muito alta, né, mas nem por isso o luto vai ser mais fácil, nesse sentido. E, nesse caso em específico, foi muito curioso porque me chamaram, né, para fazer esse acolhimento. Era um momento de despedida mesmo da mãe com esse bebê. Ele deve ter vivido algumas horas só, em torno de 10 horas, 8 horas mais ou menos. Então, a equipe chamou a família para poder fazer essa despedida do bebê. Então, foi a mãe, foi o avô, foi os pais. E várias pessoas. E ali a equipe, você viu o desconforto da equipe, do sentido deles tentarem sair um pouco daquela cena ali, né, da UTI, de não quererem ficar muito perto, e aí algumas vezes era necessário que alguns profissionais se aproximassem para ajudar a tirar um pouco dos fios, para poder colocar o bebê, né, no colo dos familiares, e isso é uma coisa muito técnica mesmo, geralmente da equipe de enfermagem, e era necessário que esses profissionais fizessem isso, mas na hora ali ninguém estava dando muito conta, então o pessoal dava uma fugidinha, e no caso eu tinha que chamar de volta ali alguém e falar, gente, a família está precisando ali de auxílio para essa situação muito mais específica, que no caso eu não poderia colocar, né, a mão ali, porque são muitos aparelhos ligados e a gente da psicologia não tem conhecimento acerca disso. Mas eu vi esse movimento dos profissionais tentando dar uma afastada, porque realmente é uma situação muito difícil, né? Você vê os pais despedindo assim de uma criança que era para estar ali com eles, para sair da maternidade com eles, mas não foi o que aconteceu nesse caso. Durante meu tempo no hospital, iniciaram-se umas discussões relacionadas aos cuidados paliativos, principalmente infantil, né? Eu não pude participar de todas, mas a equipe estava se movimentando para isso mesmo, né? Era uma equipe especializada em cuidados paliativos infantil, e estavam tendo reuniões semanais, assim, para poder discutir alguns textos, que foi um movimento, eu acredito, muito importante do hospital, de discutir, de falar mais sobre isso mesmo, né, com a equipe. Uma questão que eu vejo no hospital que pode complicar, no caso, essa melhoria no cuidado, por parte dos profissionais, é a grande rotatividade também, né, gente? No hospital, assim, são pessoas que trabalham no esquema de plantão, então é 12 horas, e aí está, e não são pessoas que ficam muito fixas ali, então você nunca sabe quem vai estar ali no plantão, se vai ter mais condição de ajudar ou não. E o psicólogo, ele não fica no hospital o tempo inteiro, ele não está lá aos sábados e aos domingos, ele não está lá também no período noturno. Era algo que a gente questionava também, né? Se a gente foi colocado nessa posição de dar esse auxílio, se a gente não está lá o tempo inteiro, né? Como é que a gente também pode ajudar? No caso de óbitos que aconteciam nos finais de semana, e aí a gente já não sabia muito bem como é que isso ficava. Agora, eu trabalho, né, no momento, na atenção básica, onde a morte não é tão presente tanto quanto no hospital, mas também não deixa de ser algo que os outros profissionais da saúde não têm uma certa dificuldade, né? Principalmente agora, com a pandemia, onde muitos usuários têm morrido, né? Usuários que a gente acompanha dentro das equipes têm falecido, então é comum alguém da equipe chegar e falar, olha, fulano morreu, e aí a gente fica meio assustado inicialmente, né? Do que aconteceu, mas depois a gente tenta tanto acolher a família dessa pessoa que a gente já acompanhava, ou então também fazer essa escuta da equipe profissional. Eu estou lembrando também de outro caso que
Foi um caso até que eu cheguei a levar para a supervisão clínica de uma das regionais que eu trabalho, porque era uma usuária que eu já acompanhava há bastante tempo, mais ou menos um ano na unidade, uma usuária que tinha um sofrimento mental grave, importante, assim, passou por várias tentativas de autoextermínio, muito deprimida, muito sozinha também, se recusando a uma recusa subjetiva mesmo de construção de laço, construção de vínculo, e ela via nos filhos a única saída que ela tinha, assim, né, de laço era com esses filhos, principalmente com o filho, que era um rapaz muito jovem, ali em torno dos 20 e poucos anos, estudante universitário, era um menino que ela sempre falava que era muito bom, que ele era ótimo e que ele era perfeito. Ela tinha algumas questões com a filha, mas com ele era tudo bem. E esse rapaz, ele comete autoextermínio no início do ano. Foi bem no início do ano mesmo, foi dia 31 de janeiro, e descobriu o corpo dele no dia 1º. E, assim, foi um momento muito difícil para toda a equipe também, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes da atenção básica é como todo mundo se mobiliza, às vezes, para poder auxiliar um usuário, né? Eu lembro que eu cheguei na unidade e aí uma técnica do administrativo falou, olha, fulana te ligou e tal, estava muito mal, falou que perdeu um familiar e precisa conversar com você agora. Assim, eu não tinha atendimento com ela naquela semana, acho que atenderia ela na semana seguinte. E aí, quando eu chego, a equipe traz para mim, né, a equipe que eu falo, gente, a equipe de saúde da família, tá? Formada por enfermeiro, médico, técnico de enfermagem e ACS. E aí, quando eu chego, a enfermeira me diz, olha, o filho dela cometeu autoextermínio, parece que foi um autoextermínio mesmo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, e aí eu lembro da enfermeira me dizer, mas eu vi ele aqui semana passada, ele vinha com ela sempre, ele vinha aqui com ela para fazer um curativo, né? Ela teve uma tentativa de autoextermínio prévia, e aí ele foi acompanhando ela durante muito tempo na unidade para poder fazer esse curativo, e realmente ele estava sempre com ela mesmo. E aí a enfermeira estava muito desolada, falando, mas eu vi ele estava sempre com ele era tão tranquilo, e estava tudo bem. E aí a gente ficou, foi um momento até de choque para mim mesmo, porque eu conhecia também, eu cheguei a atendê-lo uma vez, então a gente ficou ali um pouco assustada no início, e pensando também como que a gente ia acolher essa usuária, que já era uma usuária de sofrimento mental grave, né? Grave de muitas tentativas, muito sozinha. Então, o que a gente pensou ali na hora, né? Eu, como equipe de apoio dessa equipe, foi, gente, todo o trabalho que a gente fez até agora deu uma perdida nesse momento. Porque é isso, né? Apesar de, igual eu disse no início, do texto do Freud trazer que o luto ele é um processo natural pelo qual todo mundo tem que passar, mas nesse caso em específico, era uma pessoa com sofrimento mental muito grave. E a gente sabia que para ela as coisas iam ser difíceis mesmo. E a forma como a equipe se mobilizou foi muito interessante, porque a CS dela, que é a agente comunitária de saúde, não sei se vocês têm conhecimento também, né, do que esse profissional faz, mas ele é um profissional que trabalha na ponta, né, ele é um trabalhador de nível médio, que geralmente é do território ali, e ele leva consulta, ele consegue trazer informação para a equipe de como aquela família está na questão da saúde, do que ele está precisando, e a gente vai discutindo muitos casos diretamente com as ACS, e a ACS dela estava de férias nesse período, mas ela morava na região, e ela se disponibilizou até lá mesmo durante as férias dela para ver como ela estava, porque a gente achou que seria muito invasivo outra ACS que não a conhecia ir até o local para saber como é que ela estava. A enfermeira a acolheu também em outros momentos que ela foi durante a unidade, né? Que é isso, ela não é, digamos, a profissional que seria, né, a procurada no início para poder fazer esse acolhimento, mas ela se dispôs. A médica também, que conhecia o caso há muito tempo também, fez um atendimento com essa paciente de mais ou menos 1 hora, só ali, deixando ela falar, deixando ela chorar. E aí eu comecei também a atendê-la com uma frequência maior, né? Eu fui atendendo ela semanalmente, e quando eu não poderia atendê-la semanalmente, eu fazia ligações por telefone também. Ligava para ela, nesse mesmo dia que eu soube do óbito, eu liguei para ela para saber como é que ela estava, né? Claro que muito mal, mas a gente se colocou ali à disposição.
Outros técnicos de enfermagem da unidade que a conheciam também se colocaram à disposição, porque todo mundo ficou muito tomado, assim, né? Todo mundo conhecia ele, tinha visto ele, sabia, ela falava muito bem dele, então a gente sabia o que aquela morte poderia representar daquela forma, né, gente? Não foi uma morte natural, não foi um acidente, não foi uma doença, foi um autoextermínio, né? Uma paciente que também tinha uma trajetória de várias tentativas de autoextermínio. E só que no final das contas a gente não conseguiu só manejar na atenção básica, né? Era um caso bem grave mesmo. Ela acabou tentando um autoextermínio logo ali depois de uns 20 dias da morte do filho dela. E aí a gente teve que encaminhá-la para o serviço de urgência e saúde mental, né? Onde ela está conseguindo agora, né, se restabelecer. Tenho notícias dela com frequência, porque daqui a pouco ela vai voltar para o centro de saúde para a gente continuar esse acolhimento com ela, né? E uma das coisas interessantes que a gente conseguiu construir, né, nesse caso, né, que foi discutido na supervisão, foi também de como, às vezes, esse processo de luto ele pode trazer para a pessoa uma nova construção, e que foi o que parece que essa paciente tem feito. A partir dessa perda terrível, irreparável, ela tem conseguido construir ali uma nova relação com a filha, ela tem conseguido construir uma nova relação dela com ser mulher, que me parece que tem sido muito interessante, né? Eu tive notícia lá do serviço do CERSAM, do Centro de Referência em Saúde Mental, nessa discussão de caso, e a gente tocou exatamente nisso, né? Que às vezes esse momento de muito sofrimento, ele também pode ajudar a construir algo de positivo, né? Uma saída para o sujeito. É lógico que não precisava disso para construir saídas, né? Mas foi um ponto positivo que a gente conseguiu achar dentro dessa situação toda, né? E na atenção básica, a gente faz esse suporte também muito pedagógico para a equipe, que é muito interessante, né? A gente não fica lá só atendendo no que a gente chama de modelo ambulatorial. O paciente vem, a gente atende. A gente costuma também dar esse suporte para o profissional, né, para que ele consiga entender um pouco mais da psicologia e usar disso também em algum momento do trabalho dele, né? E é muito curioso que alguns profissionais chegam para mim e falam, não, porque fulano me procurou e tal, e aí veio falar, e eu fiz certo, porque eu peguei e falei isso, isso e isso, falei, não, mas é isso mesmo, né? A pessoa tem uma vinculação com você, ela te procurou para poder falar daquela perda, isso, sentar com ela e ouvir. É claro que se perceber que está muito grave, né? Tá muito distoante, é claro que aí é necessário um encaminhamento para a psicologia, que foi o que aconteceu com essa usuária, né? Essa usuária não dava para falar que ela funcionaria com ela ser só acolhida ali naquele momento para o profissional XY. Foi ótimo que a médica fez atendimento de 1 hora, né? Muito difícil a gente ver isso, gente, na atenção básica, assim, né? É difícil a gente ver isso em qualquer nível de atenção, de consultas, mas foi de ficar ali 1 hora só com ela, só ouvindo ela, e isso é muito importante. Então, os profissionais chegam e dizem, mas eu estou fazendo certo, eu posso fazer isso? Pode fazer isso e deve fazer isso, não tem problema nenhum, né? O acolhimento, ele é um dispositivo para ser usado no SUS mesmo, né? Que é isso, é você se disponibilizar a sua escuta e você ouvir a pessoa. E já chega também alguns casos que eu acho interessante dar uma barrada, porque a equipe fica, às vezes, muito ansiosa, que foi uma situação também de morte por Covid, nesse caso. Foram crianças, também foi um caso que deixou todo mundo, assim, da unidade um pouco muito emocionado, assim, porque foi 2 perdas seguidas. Morreu primeiro a mãe, que tinha 4 crianças, e depois morreu a avó, né? E aí essas crianças cada uma tinha uma configuração diferente, paterna, né? Então ninguém estava sabendo exatamente como é que iria fazer, já que a avó supostamente seria a pessoa que conseguiria ficar com todas essas crianças. E aí, durante o matriciamento, né, que é esse espaço que a gente tem para discutir os casos, para poder ver se a demanda é realmente cabível para psicologia ou não, chegou esse caso para mim para atender essas crianças já com diagnóstico para elas de depressão. Uma criança tinha 4 anos, se eu não me engano, assim. E ela tinha perdido a mãe e a avó, né, gente? E aí é importante a gente discutir isso com a equipe. Olha, não tem como essas 2 crianças estarem bem nesse momento. A perda tinha o quê? Tinha coisa de 15 dias, de 20 dias, né? Eu acho que nesse momento é importante que
os familiares que estão ali junto com essas crianças deem um suporte, né? Consigam ampará-las nesse momento, mas não necessariamente a gente vai falar de depressão agora para uma criança de 4 anos que perdeu a mãe e a avó. Assim, muito rápido também, foi um caso de Covid que progrediu, parece super rápido, que a equipe me contou, né? Foi coisa de um dia procurou unidade porque estava com falta de ar, no outro já estava na UPA, e aí foi para o CTI e faleceu. E a avó logo em seguida. E aí tinha alguns outros parentes também que estavam internados. Porque é interessante a gente não ficar patologizando demais esse momento, né? Voltando de novo do Freud, é algo natural, né? A gente não vai fazer só luto por pessoas que morreram fisicamente, né? A gente vai fazer luto também por perdas que a gente teve na nossa vida, por perdas de emprego, por perdas de namorado. Ele fala também perda de um ideal, né? Alguma crença que a gente tinha muito forte, alguma coisa que aí a gente viu que não era. Então, é algo natural. Não é interessante a gente ficar patologizando isso, né? E aí, nesse caso, é interessante dar uma segurada na ansiedade da equipe, falar, gente, calma com os diagnósticos aí, né? Não vamos começar a colocar CID, F, né? Que dentro do CID a gente coloca os F, são as categorias de F2, geralmente, assim, de algumas coisas relacionadas a sofrimento mental, então não vamos começar a fazer isso não, né? Vamos com calma, né? Eu acho que é necessário primeiro ver um pouco de como essas crianças estão, para depois a gente pensar num atendimento psicológico, porque, de novo, o acolhimento ao luto ele pode ser feito por outras pessoas que não sejam psicólogos, mas é claro, sendo verificada a necessidade de que está se prolongando demais ou que tem algo ali que está saindo um pouco dessa, digamos, normatividade, né? A gente traz de novo para acompanhamento, a gente traz para o acompanhamento psicológico, para ver como é que vai progredir isso aí. E entrando um pouco na questão da pandemia, a gente tem ainda, né, o fato de que esses rituais estão sendo proibidos, né, gente? Então, realmente uma morte rápida e não pode fazer nada, não pode ter velório, não pode ter enterro. Então, às vezes, a pessoa viu o familiar entrar ali para o hospital, entrar para o CTI e depois só descobre que ele faleceu 20 dias depois, vai ter na notícia, né, por telefonema, para poder saber, porque também não pode entrar com frequência dentro da ala do Covid por infecção. Uma outra usuária que eu acompanho foi uma situação também muito complicada, a família dela toda a família pegou Covid, e aí a mãe agravou muito, a mãe tinha ido para o CTI, um dos primeiros atendimentos que eu fiquei sabendo, né, eu tinha voltado de férias, ela me contou isso, olha, ela está no CTI, está muito grave, mas está recuperando. E aí, no último atendimento que eu fiz com ela me disse que a mãe não tinha mais possibilidade da mãe sobreviver, né? Os médicos já tinham dito, ela tá respirando só a partir de aparelhos. Não tem mais condição, né? A gente está pensando em fazer o desligamento desses aparelhos e ver como é que ela vai reagir com isso. A gente vai desligar e vai ver como é que ela vai reagir com isso. E aí, os profissionais, né, os médicos, eles colocaram, né, para os familiares, para essa usuária que eu acompanho e também para os irmãos delas, a seguinte decisão, né? Ou a gente faz o desligamento desses aparelhos e a gente vê como que ela vai proceder em relação a isso, como ela vai conseguir, digamos, sobreviver sem esses aparelhos, ou vocês levam a mãe de vocês para casa com essa aparelhagem, mas sabendo que a vida de vocês vai mudar consideravelmente, porque ela vai precisar de alguém o tempo inteiro com vocês. Vai precisar de alguém o tempo inteiro com ela, para dar esses cuidados, para estar perto. Então, a vida de vocês vai mudar radicalmente. Essa usuária que eu acompanho trabalha, os irmãos dela também trabalham, ela estava muito, né, angustiada no atendimento, e não é por menos, né, porque é uma situação dificílima. E ela me falando, né, de como ela e os irmãos estavam tentando negociar isso, porque eles tinham um prazo para dar essa resposta para o médico, para a equipe médica, né? Eles tinham até o dia, eu atendi ela de manhã, eles tinham até o dia 5 horas da tarde para poder falar o que eles queriam fazer. E aí a irmã dela estava confiando no milagre. Ela falou comigo, ó, minha irmã está confiando que no milagre, que até 5 horas da tarde alguma coisa vai acontecer. E ali, durante esse atendimento, né, é claro que essa decisão é uma decisão estritamente da família, né? Ela estava compartilhando, estava ali no momento de dizer dessa angústia dela para mim, e aí eu tentando pontuar para ela, falei, olha, realmente a decisão é só de vocês, né? Mas o que é interessante pensar é,
Que vida é essa que ela vai ter? Né? E ela mesmo, a própria usuária mesmo fez essa ligação que eu achei muito de interessante. Falei, eu acho que a gente está sendo egoísta. Eu acho que a gente quer ela para a gente, mas não necessariamente para ela. Então, foi algo que eu tentei trabalhar com ela para tentar aliviar um pouco dessa angústia, né, de não se sentir tão culpada em decidir por permitir que os aparelhos fossem desligados. Porque a sensação que ela tinha é essa, não, pera, então vou fazer minha mãe morrer? Então, a gente fez todo esse trabalho e ela conseguiu chegar nisso sozinha, que eu achei muito interessante. Não que seja fácil, né? Ela continuou ali na dúvida de o que a gente vai fazer, não sei, mas ela chegou nesse ponto que eu achei muito importante, né? De que vida seria essa? Seria só para manter? Para a gente quer ela ali só para a gente ver? E ela mesma falava, não é a minha mãe mais que está ali. Eu tenho consciência de que não é. Ela não era essa pessoa que está ali. Depois que ela pegou a Covid, ela não é mais a pessoa que ela era. Era uma pessoa ativa, ela era uma pessoa alegre, era uma pessoa que fazia as coisas, e agora ela não é mais. E foi um trabalho interessante que ela foi conseguindo chegar, né, durante esse atendimento, mas que também que seria um processo que a família teria que lidar mesmo, né? A gente não vai dar essa resposta para o usuário. Vai ser realmente eles que vão ter que se organizar como família e entender como que vai ser feito, né? Eu não sei se vocês já ouviram dizer sobre o trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra americana, e ela tem um trabalho super interessante sobre a morte e o morrer, né? E quando essa usuária me falou da esperança, eu lembrei muito disso, porque a Kubler-Ross ela vai dividir em 5 estágios. Ela vai falar desses estágios pro adoecimento, mas que também, de certa forma, serve para o luto das pessoas que vão ficar, né? Que seria as fases de isolamento e negação da doença, né? O que seria isso no início, quando você fica sabendo que está doente, ou então, às vezes, que você descobre que algum familiar seu está doente, né? Doença terminal, você nega, você vai dizer que não é exatamente aquilo que está acontecendo, você vai negar a doença. Depois vem um momento de raiva, né? Que ela vai descrever como uma pessoa sentir raiva do porquê, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sendo penalizado por alguma coisa que eu fiz? Outras pessoas que são muito piores do que eu, que são muito ruins, fizeram várias coisas e não estão do jeito que eu estou, e não estão passando por isso, que seria esse momento de raiva. O momento da depressão, que é onde dá uma rebaixada mesmo no humor, né? E a pessoa fica mais triste, fica mais deprimida, fica se negando a falar sobre isso, sobre o que está acontecendo. O momento da barganha, que seria uma tentativa de fazer uma troca, até mesmo assim com Deus mesmo, né? De dizer, olha, né? Quem sabe se eu fizer isso, se eu prometer isso, aí eu não vou morrer, né? Quem sabe se eu prometer isso também a pessoa que meu ente querido também não vai falecer. Então seria tentar barganhar mesmo com a morte. E a aceitação, que é o momento onde você realmente encara de que não existe uma outra possibilidade, né? Seja para você mesmo, que está ali como doente terminal, sabendo que o seu fim está próximo e que não existe mais, né? Na saúde é muito comum o pessoal usar o termo investir, né? Não tem como mais investir, não tem mais para onde ter de tratamento ali para aquela pessoa, da gente pensar numa melhora. Então, alguns profissionais até usam esse termo assim, então vou parar de investir, né? Então a gente vai parar de investir aqui. Eles gostam, eu acho um termo um pouco curioso, sabe? Mas é algo que eles usam, assim, porque é uma palavra que não combina, né, com um momento tão sensível, tão delicado assim. Mas esse período de aceitação seria isso, né? Você começar a entender que não tem muito para onde o que você fazer. Então você aceita, você começa a aceitar aquele processo mesmo de chegada da finitude. Mas a esperança sempre permeia, né, todas essas fases, assim, ela diz que a esperança sempre vai permear, né, essas fases que ela cita, né, algumas pessoas criticam um pouco essa separação, algumas pessoas não trabalham com ela tanto, mas eu acho interessante, eu acho que os conceitos que ela traz interessantes para quem está iniciando ali no trabalho, por exemplo, de psicologia hospitalar, quando você está começando a falar ali sobre morte, sobre luto, eu acho que são conceitos bacanas de se utilizar, sim. Mas a esperança ela sempre vai permear por todas essas fases, né? A pessoa sempre vai se sentir
ali de que realmente alguma coisa pode acontecer. Por isso que eu lembrei muito quando essa usuária me trouxe isso. Olha, mas a gente ainda mantém aquela esperança de que o milagre até 5 horas da tarde pode acontecer. Isso era o quê? Era 8h50 da manhã. Mas até 5 horas da tarde alguma coisa pode acontecer de que ela vai ficar bem e a gente não precisa tomar essa decisão. Nesse artigo do Combinado e do Queiroz, tem também algumas fases que eles trazem de um autor que chama Bowlby, dos anos 70. Eles trazem também, na verdade, são 4 fases desse autor, que eu acho interessante também trazer para vocês. Vou pegar aqui para dar uma lidinha. Que seria a primeira fase, né? Que esse autor ele vai dividir a fase do torpor ou do aturdimento, né? Que seriam horas e semanas com um sentimento de raiva, com um sentimento de desespero. Depois seria a fase da saudade, né? E busca da figura perdida, que seria durante meses, né? Ele faz essa separação de meses ou anos, né? Até você conseguir entender e perceber um pouco dessa perda. Fase da desorganização e desespero, que seria a tristeza profunda ao constatar a perda definitiva, é quando, né, no caso, você percebe realmente que a pessoa não está mais ali, né, e que ela não vai voltar. E a fase da organização, que seria a aceitação da perda, né, e que é necessário continuar, né, que é necessário iniciar uma nova vida sem aquela pessoa ali. E lembrando um pouco dessa usuária que eu falei para vocês, né, que perdeu o filho por um autoextermínio, ela estava muito desejosa ali no início de fazer uma organização nas coisas dele, né? Ele estudava em outra cidade, mas por causa da pandemia ele ficou muito tempo aqui em BH, mas também de ir para essa cidade para conseguir ter acesso às coisas dele para poder dar uma organizada, né? E ela disse que isso traria para ela um certo conforto também. E é interessante a gente perceber essas pequenas saídas individuais, né, que a pessoa vai conseguindo trazer para si para lidar melhor com aquela dor, né? Eu tive notícia também, depois que ela estava em acompanhamento no serviço de urgência, que ela andou trocando alguns móveis do quarto, andou pintando, né, o quarto onde geralmente ele ficava, de que ia levar uma penteadeira para a filha, que seria um quarto agora com mais cara de menina, né, no caso, por causa da filha dela. Então, foram algumas saídas que a gente vai vendo que o sujeito vai conseguindo construir, né? Muito por si mesmo, ali com suporte, é claro, né? Que a pessoa te diz, não, eu quero sim pegar as coisas da pessoa, dar uma organizada, e aí você vai falar, olha, não, se isso vai te fazer bem, né? Você tá bem com isso, você acha que isso vai te ajudar, vai lá mesmo, né? Faz mesmo o que você acha que vai trazer um conforto para você. A religião também, né, gente? Assim, é claro que dentro da psicologia a gente não vai orientar a pessoa a procurar uma igreja, assim, não, vai lá rezar que vai te ajudar a confortar essa dor. Mas se a pessoa te traz isso, se ela te diz que, olha, eu estou achando conforto em ir à missa, no caso dela também, né? Ela falou, olha, eu procurei um padre para poder conversar, né? Eu marquei um atendimento com o padre para a gente conversar. Você ouve e fala, não, né? Sempre isso. Se você acha que vai ser o melhor para você, faça, né? Procure a igreja. Pode ser um ponto de conforto também muito grande. De novo, a gente não vai indicar a pessoa fazer isso para ela se sentir bem. É ela que vai ter que trazer para a gente de que foi a forma que ela encontrou. Porque às vezes o usuário ele vai te buscando ali, o paciente também, eu falo usuário, tá, gente? Porque dentro da saúde mental a gente gosta mais dessa palavra usuário, porque o paciente dá uma sensação de certa passividade, que às vezes está mais aliada ali ao hospital, então dentro da saúde mental a gente costuma usar mais o termo de usuário. Se ele traz isso para você, de que vai ser um conforto, vai ser ótimo, né? Então é isso, você acolhe a pessoa e fala, não, né, assim, isso vai te fazer bem, né? É o que você pode fazer mesmo, né? A gente está aqui, uma coisa não anula a outra, você conversar com o padre não anula o acompanhamento psicológico, não anula o acolhimento ali da enfermeira, da CS, da técnica de enfermagem que vai procurar a pessoa e vai dar um abraço. Eu encontrei com essa usuária outro dia no centro de saúde, ela começou a chorar, né? Começou a lembrar do filho, aí foi uma técnica que conhece ela, foi lá, falou, o que foi? Não fica assim não, já chegou mais lá perto dela, e é isso, né? Todo mundo pode estar
tá apto a fazer um acolhimento desse tipo, né? Outra questão que a gente tem visto muito, na verdade é um exemplo também, né, dessa questão do Covid, eu estou lembrando agora, foi também de um profissional que chegou para mim assim muito assustada, assim, ela estava realmente chorando e falando, olha, não dou conta disso. Chegou ali uma senhora chorando, falando que o marido dela morreu ontem de Covid, ela está ali com as filhas, elas estão muito mal, e essa profissional estava realmente assim muito muito angustiada, assim, ela falou, não dou conta. E aí nesse caso eu falei para ela, eu falei, não, então pode chamar que eu vou conversar um pouco com ela, né? No caso a mãe estava com as duas meninas, mas quem estava mais triste ali naquele momento era a mãe. Então eu falei, não, então pode chamar ela, vamos conversar um pouco com ela assim. Ela falou, não dou. Aí ela ficou ainda um tempo comigo dentro da sala, né, chorando, assim, a profissional muito, muito angustiada com a situação, deu uma respirada, né, saiu e eu falei, não, então pode chamar a usuária que eu vou conversar com ela. E é isso, né? A gente vai, a pessoa vem, a gente escuta, fala, a pessoa fala o que está sentindo, a gente ouve, né? Mais do que falar sempre. Eu acho que se fosse uma orientação que eu poderia dar para vocês é essa, é ouvir mais do que falar. E aí, logo em seguida, já deu uma aliviada, né? Às vezes a pessoa precisa disso ali, do momento para dar uma chorada, para ser escutada, e aí a angústia inicial dá uma apaziguada e a pessoa consegue, pelo menos, dar um segmento ali, né? Não passar de uma crise de ansiedade um pouco mais grave, que era o que inicialmente ela estava tendo. Gente, eu não sei se... Eu acho que eu falei, não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, porque eu fui empolgando aqui em falando, mas eu acho que meu tempo tá esgotado aqui, e aí eu queria saber de vocês algumas perguntas para poder responder, estou à disposição. Eu tenho algumas indicações aqui de texto que eu acho interessantes, rapidinho para eu passar para vocês. Primeiro que são alguns livrinhos que são até mesmo bacanas para trabalhar com crianças, sabe? Que é o Pato, a Morte e a Tulipa, do Rolf Ehrenbusch, não sei se é assim que pronuncia, mas é um livro muito bonito também, muito sensível, muito delicado. A Árvore das Lembranças, da Britta Teckentrup, a gente viu uma animação durante o meu tempo na residência, assim, também é muito bonito, acho que é muito interessante trabalhar com esses livros, né, com o tema da morte para criança. Uma das autoras também que a gente trabalha muito sobre a morte é a Maria Júlia Kovacs. Ela tem um livro que chama Morte e Desenvolvimento Humano. É uma das referências que a gente tem aqui no Brasil para trabalhar sobre o luto, sabe? E uma série da HBO, é uma série antiga, tá? Eu acho que ela começou em 99 e acabou em 2000 e poucos, alguma coisa assim, que chama Sete Palmos. É uma série excelente, é uma série que começa todo episódio com uma morte diferente, né? A família é dona de uma funerária. Eu acho uma série muito, muito delicada e até bastante filosófica mesmo para lidar com o tema da morte, sabe? Eu acho que vale a pena. Não tem streaming nenhum, tá, gente? Não, deve chegar com a HBO Max aí, alguma coisa assim. Mas eu acho que vale a pena, se vocês tiverem acesso a torrent, essas coisas, procurar. É uma série muito interessante mesmo. E é isso, gente. Estou disponível aí para responder as perguntas, porque eu acho que eu falei demais. Lorena, sua fala foi ótima, foi incrível. Inclusive, durante o evento, tiveram vários elogios no chat, o pessoal também está elogiando agora. Eu colhi algumas dúvidas durante o evento, e aí eu vou ler elas aqui para você, e depois no finalzinho também, quem, né, tiver dúvidas novas e quiser falar, também vou dar o espaço. A primeira dúvida que eu colhi foi a dúvida da Maisla. Ela perguntou: Lorena, na atenção básica também utiliza-se a escuta através da psicoterapia breve? Seu áudio está desligado, Lorena. Achei que eu tinha ligado. Então, na atenção básica, eu não considero que a gente faça psicoterapia de forma alguma. A gente não consegue fazer isso. Por quê? A gente não atende
Usuário que a gente atende semanalmente, pelo menos no meu caso, que eu estou na equipe de saúde mental, tá, gente? A equipe do NASF, que é o núcleo de atenção a saúde da família e a atenção básica, também tem psicólogo, geralmente todo NASF tem psicólogo, mas não é obrigatoriedade, tá? Eles atendem outro tipo de demanda, que são demandas mais da reabilitação, tá? E com o processo de promoção de saúde. Então, uma demanda diferente da saúde mental. Eu não consigo dizer que eu faço psicoterapia com os meus usuários que eu acompanho no centro de saúde. Eu gosto de falar que eu faço acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a gente não consegue ver esses usuários com uma frequência igual ao do consultório. Eu só vejo paciente semanal que está muito grave. E se ele estivesse muito, muito, muito grave, ele nem vai estar na atenção básica, ele vai estar no centro de saúde da família, no centro de referência em saúde mental. Então, a gente faz esse acompanhamento, a gente faz esse suporte. Pode ser que tenha alguns psicólogos que consigam fazer a psicoterapia breve. Eu, por exemplo, oriento residente a fazer esse processo de psicoterapia breve. Por quê? Porque o residente ele vai ficar um tempo só na unidade, em torno, às vezes, de 6 meses, 3 meses. Então, é interessante ele fazer esse esquema de psicoterapia breve para a pessoa já saber que ela vai poder encerrar ali com aquele profissional. Agora, se não for o caso, né, se for o caso de um sofrimento mental, às vezes mais crônico, que vai requerer um acompanhamento mais sistemático, vai ter que encaminhar, no caso, para o profissional que está dentro da unidade, né? Mas eu não consigo fazer psicoterapia breve porque, às vezes, eu vejo o usuário com já uma frequência muito grande, sabe? Assim, às vezes eu vejo gente de uma vez no mês, uma vez a cada 20 dias. Então, às vezes, você não consegue ter ali aquela precisão se você vai poder dar alta ou não. Né? Lembrando que eu estou na equipe de saúde mental, então acompanho casos mais crônicos, que geralmente as pessoas têm muitas recaídas, muitos altos e baixos, né? Mais do que geralmente uma pessoa que só está na clínica por alguma questão mais pontual tem. Mas eu acredito que no NASF algumas pessoas possam conseguir fazer sim. Perfeito. A Mariana perguntou: como é o acolhimento ao luto quando é a criança que perde um membro da família? Olha, eu acho que a criança a gente vai conseguir trabalhar muito mais pela questão mais lúdica, né? De novo, eu acho que quem tem que contar para a criança que alguém da família faleceu é alguém da família. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Então, a gente vai chegar num outro momento, né? De perguntar para a criança como é que ela está, é lógico, dependendo da idade. Crianças muito pequenininhas, né, gente, vão demonstrar de outra forma, às vezes chorando, né? Às vezes um pouco mais regredidas, que a gente chama, né, de voltar a fazer algumas coisas que não estava fazendo, por exemplo, xixi na fralda, xixi na cama, chorando mais do que chorava, por exemplo, crianças de 2 a 3 anos, mas algumas crianças já dá para você perguntar como é que você está, né? Ou então permitir que faça algum desenho, deixar mais livre mesmo para conseguir, da criança conseguir expressar aquele sentimento. Mas aí vai ser cada criança, cada faixa etária de uma forma diferente, sabe? Eu lembro de um caso também que eu estava acompanhando na unidade básica, que a mãe da criança tinha sido assassinada. E a família não tinha contado para a criança o que tinha acontecido. E é claro que, assim, do nada você tem sua mãe, aí do nada você vai morar com familiares do seu pai, e aí a cabeça dela ficou uma confusão. A orientação foi, gente, vocês precisam falar o que aconteceu. Né? Pode falar de uma forma lúdica? Pode, por exemplo, sua mãe virou estrelinha, sua mãe foi para o céu, sua mãe está lá com o papai do céu, sua mãe está com Deus, qualquer coisa desse tipo. Mas a primeira coisa que vocês precisam dizer, falar para ela é que a mãe não vai voltar. Né? Que é a verdade, a mãe dela não ia voltar. Então, eu me coloquei, no caso, à disposição para auxiliar a família nesse momento, mas a família precisa se apropriar disso e dizer. Então, vai depender muito da faixa etária, mas é isso, sempre deixar a criança livre, né? Tentar entender que ponto que ela está, que ponto de compreensão que ela tem sobre aquilo ali. E aí é isso, alguns dizem, minha mãe virou estrelinha, né? Então, quer dizer que, de certa forma, a criança já está conseguindo dar uma elaborada. Lorena, a Aline perguntou: e o que falar ao paciente que já sabe que não tem proposta de cura da sua doença? Qual seria a forma correta que traga a ele um amparo, um consolo naquele momento?
ouve, gente, porque aí a pessoa vai trazer muito da história dela, vai trazer muito do que ela está entendendo. Eu acho que não tem como a gente ter algo muito pronto, sabe? Eu acho que é se colocar ali à disposição, né? Entender também qual que é o nível de compreensão, de novo, do que está acontecendo, né? Do que a pessoa entende, porque é normal nesse início a pessoa negar mesmo, né? O que está acontecendo. E aí você não vai virar para a pessoa e falar, então, você vai morrer, né? Você sabe. Tá falando aí que você não vai, mas você vai morrer. Então, eu vi mesmo, olha, né? De novo, né? Um caso, que eu acho que caso ajuda a gente a ilustrar demais, né? Esse senhor que eu acompanho já tem um tempo, e aí a esposa dele estava em estado terminal de câncer, ela ia falecer, não tinha mais o que fazer mesmo, mas ele chegou no atendimento comigo falando, não, eu acho que ela está muito melhor. Essa semana ela está muito melhor, começou a comer, tá bem. Eu falei, como é que ela tá? E aí a gente vai ouvindo, mas depois no próximo atendimento aí ele já trouxe, né? Ela acabou falecendo mesmo, aí ele já trouxe a questão do falecimento dela, falou, não, sabia mesmo que era difícil, que não tinha mais possibilidade dela falecer, porque é isso, né? É momentos, né, gente? É mais simples. Então você vai ouvindo o que a pessoa tem a dizer e tenta acolher na medida do possível, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que às vezes está na fase terminal pode começar ali a trazer coisas da história dela, de infância, ou outras questões. É se colocar disponível mesmo e não contradizer, né, com essas coisas bem agressivas, de, mas você vai morrer mesmo, por que você está falando que não vai? Infelizmente, tem gente que faz isso, né? Até mesmo familiar, né? Sim. Uma outra pergunta foi feita pelo João. Ele disse: Lorena, tenho conhecidos que preferem não contar a real situação ao parente com a doença. Existe legislação sobre isso? Como lidar com esse tipo de conflito sem fazer juízos de valor? Deve-se repreender ou aceitar? Mas fala, no caso, o parente não dizer para outros parentes, porque, assim, o paciente, ele tem direito de saber, né? O paciente, ele tem direito de saber o que está acontecendo com ele, a não ser que ele não esteja, digamos, pleno das faculdades mentais, né? Quando a pessoa, por exemplo, é curatelada, ou então ela não tem condição de responder por si mesma. Aí outros familiares precisam tomar essa frente, mas o usuário, ele sempre tem direito de saber o que está acontecendo com ele, né? O ideal é que o médico, né, o profissional de saúde, ele se dirija a essa pessoa primeiro, para depois chamar a família, né? Porque às vezes o paciente, ele mesmo não vai querer contar para a família que ele está em uma situação terminal. Mas eu não acho que julgar seja a melhor forma de lidar com a situação, porque é um momento muito difícil, né? Então, algumas pessoas vão encontrar diversas maneiras de lidar com isso. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer é dar uns toques mesmo, né? Por exemplo, de uma pessoa ser muito agressiva e falar, olha, mas vai adiantar ficar falando isso, né? Tem um pouco mais de paciência, tem um pouco mais de calma, mas o usuário sempre tem o direito de saber, tá? Ele só não vai saber se for alguma questão dessa, de estar curatelado mesmo, porque aí, no caso, quem vai tomar as decisões são os familiares, né? Sim, aí assim, só para complementar já essa pergunta, a Regina acabou de perguntar aqui: tem direito de saber ou isso é obrigatório por parte do hospital, de contar a doença, né, para o paciente? Tem direito de saber. Eu não estou lembrando aqui, gente, se tem uma legislação específica, mas ele tem direito de saber, né? O que a gente trabalhava no hospital, por exemplo, eu acompanhei um caso de HIV, né? A pessoa chegou no hospital e fez lá o teste e deu positivo. E aí ficou naquela, né? A família tem que saber, não tem que saber. A questão da família não, vai saber se o usuário querer saber, mas ele tem o direito de saber que ele tem essa doença, né? O profissional não pode ir lá e falar para a família que a pessoa tem e não falar para ele. Mas eu posso procurar, gente. Realmente, assim, de lei mesmo, eu não consigo dizer com propriedade, mas o que a gente trabalhava é sempre isso, né? Que se a pessoa tem condição mental para responder sobre si, ela precisa ser informada sobre isso. A Vanessa perguntou, pediu para você explicar melhor o termo usuário. É porque a gente trabalha na saúde mental, né, com esse termo de usuário, da rede de saúde mental, porque o usuário, ele dá uma sensação da pessoa, dá aquela ideia da pessoa ser mais ativa, né, nesse processo de cuidado dela, ou seja, ela usa o sistema de saúde, né?
o paciente, é algo também que fica muito dentro da clínica, quem atende na clínica particular, às vezes trabalha com esse cliente barra paciente, que a gente não sabe exatamente como é que chama de cliente, chama de paciente, porque o paciente está muito atrelado com essa ideia do hospital, né? E que a pessoa fica ali, né? Ela vai ser tratada pacientemente, digamos, naquele espaço ali, naquela máquina. Então, a gente gosta mais de trabalhar com essa questão do usuário, porque ele está usando o serviço, né? Ele está mais ativo nesse processo. E na clínica particular, algumas pessoas ficam nessa também. Geralmente chama de cliente, né? Porque a pessoa está procurando aquele serviço. Mas na saúde mental, a gente gosta desse termo por dar mais essa sensação de... Na verdade, está mais aliada a essa atividade mesmo, né? O processo de ação da pessoa. Sim, pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Infelizmente, nós não podemos estender muito. Lorena, teve uma galera que pediu o seu Instagram. Gente, eu não tenho Instagram. Eu não tenho, por motivos assim de achar que não posso perder tanta coisa assim em rede social, umas decisões mais de vida mesmo, assim, pessoais mesmo, eu decidi não iniciar com uma conta do Instagram. Sim, o pessoal pediu, na hora que eu vi, eu tô assim, já lembrei daquela conversa que a gente teve, que você me contou que não tinha. Não tenho. Sim, tudo bem. Mas se alguém quiser meu contato para tirar alguma dúvida, eu sou bem tranquila com isso. Pode passar meu contato. Se você tem, pode passar. Eu não ligo, não. Eu respondo coisa, gente, o dia inteiro. Trabalho, WhatsApp, Telegram, o dia inteiro eu tô sempre resolvendo alguma coisa, assim. Você quer colocar Você quer falar seu e-mail? Qualquer coisa, então? Posso falar. Você pode falar e você coloca aí? Pode, eu digito aqui. É Lorena Brito 501@gmail.com. Lorena Brito 501@gmail.com. E aí, quem quiser entrar em contato, né, tirar dúvidas, fazer comentários, pode entrar em contato com ela. Perguntar a sua abordagem também. Qual que é a sua abordagem? Gente, assim, eu trabalho em uma interlocução, digamos assim, entre psicologia social e psicanálise, né? Eu acho muito difícil uma abordagem conseguir, principalmente eu que trabalho na saúde pública, né? Você conseguir ficar preso a uma abordagem só, sabe? Eu acho que a gente consegue conversar, eu consigo fazer um diálogo que eu acho que é bom, assim, para mim, entre a psicologia social e a psicanálise, né? Sempre também tentando trazer alguns elementos da saúde também. Não é para virar também uma loucura, né? O paciente tal eu atendo com cognitivo comportamental, no outro eu faço ali psicanálise, não é isso, mas eu acho que a gente consegue fazer uma junção às vezes, sabe? Porque uma teoria acaba complementando a outra, e na saúde é tudo muito, muito amplo, né? A gente discute com muita gente, e eu acho que não dá para trabalhar com uma teoria só, não. Eu vejo assim, né? Então, eu gosto de fazer essa interlocução entre a psicologia social, principalmente a psicologia social francesa, latino-americana, e a psicanálise. Sim, e eu tenho até um professor também que ele faz essa conversa entre as duas também. Eu acho que a psicanálise e a social às vezes elas podem conversar bastante, né, em muitos pontos, assim. Não, dá para conversar muito. Tem muita coisa Sim. interessante da psicanálise que está surgindo aí também, que assim, né, que contempla questões, por exemplo, de gênero, de LGBTQIA+, né, de racismo. Eu acho que é muito interessante, mas a psicologia social também traz muitos elementos para você não deixar de perder de vista, né, que tem questões que são muito maiores, às vezes, do que simplesmente algo ali nosso, né? É importante trazer isso para dentro mesmo, assim, do atendimento, principalmente na saúde. Sim, com certeza. Lorena, muito obrigado. Sua fala foi incrível. Muito obrigado por ter se disponibilizado. Obrigada, gente. A galera elogiou bastante, tem vários elogios aí no chat. Muito obrigado mesmo por essa disposição e por trazer essa sua experiência e seu conhecimento para a gente, viu? Muito obrigada pelo convite, gente. Boa noite para vocês. Pessoal, muito obrigado também a todos que estiveram aqui. Quero reforçar que a lista de presença foi enviada no chat. Também foi enviada aí a mensagem de divulgação do nosso Instagram, do canal do YouTube. Sigam a gente. O evento é gravado, sim. A gente disponibiliza em breve lá no YouTube, ok? Então sigam a gente no Instagram, acompanhe, que lá nós estamos divulgando os nossos próximos eventos. Inclusive, daqui a pouco sai o evento novo e vocês já podem se inscrever, ok?
Muito obrigado mesmo. É muito bom estar aqui com vocês todas as segundas-feiras, no final da tarde, início da noite. E a gente vai se encontrando e conversando por aí, ok? Um beijo, tchau, tchau. Ah, os certificados são enviados até um mês, viu, galera? Até um mês a gente envia. Beijão. Vou encaminhar a lista de novo aqui para quem não pegou e quem antes de fechar a sala. Ju!